Olá, olá, bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano, minha galerinha do bem. Estamos de volta mais uma vez para uma aula de geografia. Semana passada tivemos uma aula um pouco diferente, aquela aula mais voltada para o coração, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança neste momento de pandemia, de dificuldades que estamos enfrentando. Hoje estaremos trazendo como tema da aula de hoje a regionalização do espaço mundial. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é regionalizar, as formas de regionalização, tá certo? Conto com você para que você possa desfrutar dessa aula e extrair a maior quantidade possível de conhecimento para a sua vida. Então, vamos começar, tá certo? Esse material que a gente está usando, uma parte dele a gente criou e uma parte dele nós tiramos aí do CD, na verdade, um DVD que foi distribuído pelo grupo Abril, né? Promovido pelas editoras Ática e a editora Scipione. E também nós consultamos, extraímos grande parte das informações também do livro didático ao qual você tem ele nas suas mãos, acredito, né, que Fique por Dentro da Geografia ou Por Dentro da Geografia. Então vamos começar. Primeiro vem a pergunta: o que é regionalizar? O que é regionalizar? Tá certo? A palavra regionalizar traz a ideia de dividir o espaço, pode ser a divisão de um município, um estado, um país, um continente, ou todo mundo em região. Eu posso pegar um município e regionalizar, eu posso pegar um estado e regionalizar um país, um continente e até mesmo todo mundo. A ideia de regionalizar é dividir com o propósito de agrupar. Parece uma informação desencontrada, mas não é. Por exemplo, eu posso pegar a cidade de Apodi e eu posso regionalizá-la, eu posso separá-la em grupos parecidos, que têm as mesmas características, têm as mesmas qualidades, para melhor estudar. Tipo, né, aqui em Apodi nós temos a região da areia, a região do vale, região da pedra e a região da chapada. Então, a ideia de regionalizar é você agrupar com o intuito de estudar, né? Com o intuito de estudar. Então, aí, são parte de um todo que possui traços comuns, região. Então, é dividir em região. Regionalizar é você dividir em região. E nós vamos ver isso aqui mais na frente. O intuito maior é que a gente possa melhor estudar e que os governantes eles possam ter um conhecimento maior daquela área, vai saber como investir e como organizar de um modo geral, tá certo? Aí vem a pergunta: para que regionalizar? Então, é para melhor estudar o espaço e compreendê-lo e também trazendo a ideia de uma melhor administração e planejamento, tá certo? Então aí eu posso regionalizar a cidade de Apodi por atividades econômicas. Então, numa determinada região, existem certas atividades econômicas que não tem em outras. Então, é a ideia de agrupar em região, para melhor estudar, para melhor administrar, para melhor se planejar, tá bom? Então vem uma outra pergunta. A primeira foi o que é regionalizar, a segunda, para que regionalizar, e a terceira, como eu posso regionalizar. Aí aqui e você vai ver que existem vários critérios, né, para você fazer uma boa regionalização. Critérios por continente, eu posso regionalizar o mundo por continentes, posso dividir por paisagens naturais, eu posso dizer, vamos dividir o mundo por paisagens naturais. Vamos lá, vamos colocar regiões temperadas,
regiões tropicais, regiões, olhando para vegetação, vamos separar aqui a ideia das pradarias, das florestas tropicais, né, do cerrado, das savanas. Então, podemos dividir por paisagens naturais. Também podemos regionalizar em países ricos e pobres. É uma maneira de você regionalizar, para melhor estudar. Pode também ser por grandes culturas, né? A cultura afro-brasileira, a cultura, sei lá, a europeia. Então, dá para você fazer uma divisão, uma regionalização pelas culturas. Outra é que essa regionalização, ela depende não somente do espaço para ser regionalizado, mas, acima de tudo, por critérios. Se eu quero regionalizar uma região com o intuito de estudar um pouco sua população, então os traços, os limites territoriais não terão tanta importância assim, tá certo? Ok, os continentes. A divisão por continente é uma das formas de regionalizar o mundo, fundamentada principalmente em fatores físicos e naturais. Então, eu quero regionalizar, eu vou regionalizar por continentes. Então, além de ter os continentes, além de ter geralmente o tamanho territorial, a questão territorial, eu também observo os aspectos físicos ou naturais. Ok, então, o que são continentes? Né? Continentes são massas, ou são imensas massas sólidas na superfície terrestre. Eu acho que vocês devem ter aprendido isso nas aulas de geografia lá por volta aí do 6º ano, 7º ano, que você deve ter escutado que os continentes é formado pelas terras emersas, pelas terras secas, né? E temos a outra parte que são as massas oceânicas que perfazem o fundo dos oceanos. Então, os continentes, eles são imensas áreas sólidas da superfície terrestre. Mas lembrando que, além de ser sólida, elas são terras emersas, estão acima do nível do mar. São 6 continentes que nós temos, tá certo? A Europa, a Ásia, a Antártida, a África e a Oceania. Tá certo? São os 6 continentes que nós temos. Aí temos a questão da gente querer dividir o mundo e regionalizar o mundo em velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Então, isso aqui é de acordo com a ocupação humana, de acordo com os aspectos culturais, tá certo? Nós vamos ver isso aqui agora. Então, os termos de referência à história da humanidade, né? Que vai através de um processo de descobertas, colonização e de diversas regiões do planeta. Então, essa divisão ou a regionalização do mundo, tomando como base o velho mundo, o novíssimo mundo e o novo mundo, é baseado na ocupação da Terra. Por exemplo, o velho mundo, nós vamos ver um pouco mais aqui na frente, ele é formado pela África, pela Europa e pela Ásia. As três regiões, que na verdade formam uma só, que foram ocupadas, as primeiras. Depois, os europeus descobriram a América, que é o Novo Mundo, e depois do Novo Mundo foi descoberta a Oceania, que recebeu o nome de Novíssimo Mundo. Olha só, o Velho Mundo aí, você está vendo, local de surgimento das mais antigas civilizações. Né? Local onde surgiram as mais antigas civilizações. E aí você deve ter estudado história, e aí você vai ter os povos da Mesopotâmia, aí você vai ter os babilônicos, você vai ter os assírios, você vai ter principalmente os judeus, né? Você vai ter aqueles povos que habitavam aquela região mais antiga do mundo, né? De onde ali surgiu a raça humana. Ok. Depois, aqui vai dizer ainda que é o local onde são encontrados fósseis bastante antigos, e aí é muito
propício, né, a ideia de você encontrar um fóssil, e pela idade do fóssil, você sabe que naquela região povos habitaram há milhões e milhões de anos atrás, como diz os cientistas. Eu vou aqui só fazer assim, um rápido saída para pegar aqui um fóssil, não um fóssil, mas pegar aqui um achado arqueológico que ajuda a gente a ver isso, tá certo? Nós temos aqui uma machadinha indígena, uma machadinha dos índios Tapuias Paiacus, uma machadinha que tem aí por volta de entre 3 a 5 mil anos, quando o índio ele pegava as pedras, ele polia as pedras, por isso que é chamado de período da pedra polida, ou período do Neolítico, e aqui nós temos, né, um achado que ajuda a contar a história de uma região. Então, essa pedra aqui, que é chamada popularmente de pedra, é uma machadinha indígena que ajuda a contar a história de um povo numa região. Então, essa aqui, aonde são encontrados, né, esses achados arqueológicos, fósseis mais antigos, né, enterrados, que datam muito mais antigo do que uma pedra dessa daqui, tá certo? Do que uma machadinha dessa daqui. Ok, vamos embora. E berço da civilização ocidental, que dominou o mundo a partir do século XX. Então, esse velho mundo ele é o berço da civilização ocidental, que dessa civilização ocidental, ela vai, digamos assim, conquistar o mundo a partir do século XV. E especificamente, a gente fala de Portugal, a gente fala da Espanha, a gente fala da Inglaterra, são países que saíram a conquistar o mundo durante o século XV e XVI. Temos uma espécie de ocidentalização, que é o que nós chamamos de uma transformação do mundo em uma cultura parecida com a ocidental. Deixa eu ver se eu sou mais claro. A ocidentalização foi o período onde as nações europeias, principalmente ali do Ocidente, ali da Europa, aquelas nações, elas, onde chegavam, elas conquistavam a terra, elas geralmente exploravam a terra, dizimavam grande parte das comunidades presentes, no caso os aborígenes, os índios, e daí esses índios, esses povos, essas comunidades, esses países em formação, eles tinham um traço do Ocidente. Tipo, por exemplo, nós, os portugueses, fomos colonizados por Portugal, nós falamos português, nós temos uma grande herança dos portugueses na nossa vida, tanto no que diz respeito à nossa cultura, também no que diz respeito à nossa genética, tá certo? Então vamos lá, o novo mundo e o novíssimo mundo do ponto de vista europeu, né? Porque o velho mundo descobriu uma região que deu o nome de novo mundo, tá certo? Eu vou dizer aqui agora sobre a ideia de regionalizar, que continente, e aqui você vai ter um traçozinho aqui, um sinalzinho aqui dizer que é diferente, um continente é diferente de uma ilha. Pastor, o que é uma ilha? Você já sabe que uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Aí diz que aquele aluno choco, cheio de piadinha, levantou a mão e disse, professor, uma ilha ela é uma porção de terra cercada por todos os lados, menos por um. Mas qual? O de cima. Então, tudo bem. Tudo bem. Então, vamos ver lá. Então, uma ilha, ela pela questão, uma ilha ela difere do continente pela questão do seu tamanho. O menor continente que nós temos o continente asiático, ou melhor, a Oceania. O autor aqui, ele preferiu chamar a Austrália de continente, que na verdade a Austrália sozinha, ela não é um continente. Ela pega a Tasmânia, ela pega a Nova Zelândia e mais algumas ilhas. O autor quis chamar, tudo bem. Eu poderia dizer que o menor continente é o continente asiático, o continente chamado de Oceania. Mas aqui eu tenho esse país, a Austrália, um país gigantesco, né? E ele é chamado de menor país, de menor continente, tá certo? Aí eu tenho a maior ilha, eu tenho a Groenlândia, né? A Groenlândia ela pertence à Finlândia. Então aqui eu tenho uma ilha, e aqui é a maior ilha. Então qualquer porção de terra
maior do que a Groenlândia, que tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, é chamado de continente. Tá certo? Menor do que isso, é chamado de ilha. Vamos à frente. A Antártida, né? A Antártida não foi chamado de mundo, por não ser habitado por nenhum povo. Deixa eu dizer para você. Quando você vai falar sobre a divisão do mundo ou a regionalização do mundo, levando pelo aspecto de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, a Antártida ela não entra como mundo nenhum por razão de que lá praticamente não mora ninguém de maneira fixa. Você tem lá alguns estudiosos, nós vamos ver isso aqui um pouco mais na frente, que estão lá temporariamente fazendo estudo, fazendo observações, e que de 6 em 6 meses aproximadamente vem uma equipe embora e fica outra e fica revezando, porque é uma região bastante fria e que para morar lá definitivamente as pessoas não suportariam, tá certo? Não, lá na Antártida não existe cidades, nem tem área agrícola. Para vocês terem uma ideia, praticamente só os limites lá desse continente é que você vai encontrar, dependendo da época do ano, você vai encontrar algum tipo de chão, algum tipo de solo. Mas, de um modo geral, a Antártida ela está lá coberta com uma camada de aproximadamente 4 quilômetros de gelo, em alguns locais. Tá certo? Então lá não tem atividades agrícolas, lá não tem cidades, tá certo? Ela não foi dividida em país nenhum. Então lá a Antártida é um patrimônio da humanidade, né? E lá tem uma lei que foi assinada que ninguém pode explorar a Antártida para fins comerciais. Só pode ir lá montar uma base de estudo, uma base de análise, mas nada de explorar, tá certo? O interesse pela Antártida, que hoje em dia os países é tudo de olho gordo na Antártida, as pesquisas elas já apontam que lá é uma região de uma grande quantidade de riquezas no subsolo, tá certo? E que aí todo mundo quer botar a mão nesse local futuramente, tá certo? Lá só é permitida a instalação de bases militares e aeroespaciais. Sobre a questão da água, lá na Antártida é um espetáculo. Então, é uma das regiões que mais tem água potável, né? Eu vou voltar. Vou tirar a palavra potável e colocar água doce, né? Só que a água lá está na forma de gelo, está no estado de gelo, no estado sólido. Então, é uma região que tem um absurdo, uma quantidade gigantesca de água doce, só que no estado de gelo, de neve, certo? O autor vai dizer isso aqui, ó. Maior reserva de água potável, aí vai dizer que são as geleiras. Água potável no sentido que elas podem ser derretidas, né, e podem ser consumidas, tudo bem. Tem a questão do subsolo, que eu já havia dito a vocês. No ano de 1961, aqueles países que já tinham alguma base militar, alguma base de estudo lá, eles determinaram que até o ano de 1991, aproximadamente aí foi embora aproximadamente aí 30 anos, né, de 61 a 90, que dizia que lá ninguém poderia mexer. Quando chegou o ano de 91, eles sentaram mais uma vez e estenderam mais para várias décadas para frente, dizendo que ninguém tem o direito, ninguém tem o poder, ninguém tem a liberdade de mexer naquela região. Então, as pessoas, os países que já tinham base científica por lá, bases militares, bases de estudos, eles determinaram isso. Aqui nós temos uma foto, né, inclusive bem nítida, de uma base brasileira que nós temos lá. É a Estação Comandante Ferraz. Antigamente o nome era Barão de Tefé. Então essa base ela foi em 2008, antes de ser parcialmente destruída por um incêndio, né, em fevereiro de 2012. Então essa base, inclusive uma base brasileira, se eu estou aqui falhando a memória, ele fica numa ilha chamada Ilha do Rei Jorge, e fica não fica tão no centro da Antártida, fica um pouco mais
mas para a região do litoral. E lá a gente tem essa base de pesquisa brasileira, né? Há algum tempo atrás, o autor vai dizer aqui que em 2012 essa base ela sofreu um acidente, quase que foi destruída por completo, né? Até hoje os trabalhos foram reduzidos em virtude deste acidente, tá bom? No ano de 91, os signatários, os 30 países signatários, eles se reuniram e disseram, ok, vamos prorrogar mais por 50 anos a ideia de ninguém poder explorar a Antártida. Então, até o ano 2041, os países, né, podem tirar o cavalinho da chuva, que não vão ter o poder de, nem a liberdade de explorar o continente antártico, né? É uma região muito rica, mas, no entanto, deve ser preservada. Já diz algumas pessoas que tem alguns lugares lá que o gelo na Antártida já aparece uns blocos, umas sujeiras, né? Como se fosse poluição advinda dos continentes, dos outros continentes. Ok, a origem dos continentes, só para dar uma passadinha nesse aspecto, você deve ter visto isso no sexto ano, né, de geografia, que a configuração dos continentes atual não é a mesma coisa de 100 mil, 200 mil anos atrás. A gente sabe que antigamente a configuração do nosso planeta era bem diferente. Nós temos aqui, segundo aí o autor, há 220 milhões de anos, nós tínhamos uma espécie de Pangeia, certo? Pan é tudo ou toda, Geia, terra. Era um período onde praticamente a Terra estava unida, os continentes estavam unidos, formando um só continente. Com o passar do tempo e com os movimentos das placas tectônicas, foi que os continentes foram se separando. A teoria que tenta explicar isso que eu estou aqui falando é a chamada teoria da deriva continental ou a deriva dos continentes, que foi criada por um estudioso chamado Alfred Wegener, e ele disse que antigamente todos os continentes estavam juntos e que pelos movimentos, ele vai dizer aqui embaixo, pelos movimentos das placas tectônicas, esse supercontinente ele foi separado. Aqui você está vendo as placas tectônicas, como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça, como se fosse uma mesa de vidro, e alguém bateu com o martelo. Então aqui nós temos as placas tectônicas, né? Esses gigantescos blocos de rochas que formam a superfície da Terra. Então aqui você tem, aqui alguns autores colocam como se fosse 12 placas tectônicas, e aonde uma placa tectônica dessa se encontra com a outra, nós vamos ter alguns probleminhas. Eu acho que o autor vai destacar aqui. Ele vai chamar de zona de atrito. O que é uma zona de atrito? É um local onde duas placas tectônicas estão ali, roçando, né, em virtude dessa camada externa da Terra está flutuando sobre o magma, que é a segunda camada do interior da Terra. Então, é como se os continentes ficassem assim, ó, deslizando sobre essa camada líquida ou semilíquida do interior da Terra. Então, ao fazer esse movimento, aqui você vai ter mais na frente, você vai ter terremoto. Se for no fundo do mar, você vai ter um maremoto. Você vai ter aí também os abalos sísmicos, do modo geral, né? Que aí você vai ter os abalos sísmicos. Se for em terra é terremoto, se for no mar é maremoto. E também você vai ter o vulcanismo, que é o surgimento de vulcões neste período, justamente pela saída do magma por essas flechas das rochas, das placas tectônicas. Aqui você vai ter uma linha de contato entre duas placas, já falei sobre isso, e que provoca terremotos e erupções vulcânicas. É tanto que, volta aqui um pouquinho, alguns estudiosos dão o nome disso aqui de cinturão do fogo, justamente nesse local onde tem vários tipos tem vários vulcões. Observa as áreas de contato em duas placas tectônicas, que eu já havia dito. Olha, onde isso aqui, esses pontinhos vermelhos, são vulcões. Então, os vulcões, eles surgem justamente no ponto de contato de duas placas tectônicas. Você pode observar, está aqui o Brasil, olha,
Aqui no Brasil, praticamente, nós não temos vulcão, nós não temos terremotos ou grandes terremotos. Por quê? Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica, né? Estamos bem seguros no que diz respeito a essa questão. Vamos à frente, as massas continentais, certo? Existem 4 grandes massas continentais, as porções territoriais na superfície da Terra. Então, o autor vai destacar aí para a gente ver melhor. Você vai ter o Velho Mundo, tá certo? Que é formado pela África, formado pela Europa e pela Ásia. Isso aqui é chamado de Velho Mundo. O segundo bloco, você vai ter aqui a América. Então, toda a América do Sul, Central e do Norte, faz parte desse conjunto maior. Nós vamos ter aqui a Oceania, ou o Novíssimo Mundo, certo? Essa parte aqui, e por último, nós temos aí a Antártida, o continente antártico, tá certo? Eu acho que ficou claro para vocês. Vamos lá. Eu posso também regionalizar a Terra a partir da sociedade. A gente viu até agora uma espécie de regionalização baseada em aspectos mais naturais, tá certo? Agora vamos também ver um pouco da regionalização da Terra de acordo a partir da sociedade, a partir do povo. Então, no século XX, durante muito tempo, usou-se a regionalização do mundo, que dividia a Terra em 3 partes. Aqui você dividia a Terra, isso aqui do século XX, dividia a Terra em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo era formado dos países capitalistas desenvolvidos, tipo Estados Unidos, o Canadá, Alemanha, França, os países mais ricos do mundo hoje, né? Depois o Japão, certo? Aí vem a Noruega e tantos outros países. E os países chamados de segundo mundo são países que, durante o período da Guerra Fria, que se estendeu de, sei lá, 45, depois do final da Segunda Guerra Mundial, até 1990, esse período chamou-se de Guerra Fria. Então, tinha um grupo de países que eram países socialistas. Então, eles eram chamados de Novo Mundo. E o terceiro mundo era formado por países capitalistas pobres, países subdesenvolvidos, né? Que aqui você tem todos os países da América, tirando aí Canadá e Estados Unidos, todos os países da África, e temos alguns países na Europa, e alguns países na Ásia, e fazem parte desse grupo, tá certo? Quando eu digo países subdesenvolvidos, eu coloquei alguns, eu falei países europeus, mas eles não recebem essa nomenclatura, né? Você pega um país como, por exemplo, Portugal, a Grécia, são países pobres, mas não dá para comparar com o país pobre do terceiro mundo, tá certo? E a gente vai ver aqui daqui a pouco, dizendo que essa divisão ela foi descartada, porque quando terminou a Guerra Fria, que os países socialistas eles se dissolveram, parte deles voltaram a ser capitalistas. Então, como o mundo socialista ele ruiu, então esse segundo mundo ele deixou de existir. Aí ficaria aquela questão, como é que eu tenho um primeiro mundo, um terceiro mundo, sem ter um segundo mundo no meio? Tá certo? Então essa nomenclatura, esse método de regionalização praticamente não existe mais. Eu posso também regionalizar o mundo a partir da sociedade. Como? A partir do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Aprendo essa siglazinha aqui. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É usado para medir as desigualdades sociais. Então, hoje, um dos métodos mais eficientes de saber se um país ele é rico ou pobre, é baseado nesse IDH, tá certo? O resultado desse análise é baseado em educadores como educação, expectativa de vida. Se um país é um país que a educação não presta, professores são mal pagos, alunos, escolas sucateadas, então dá para entender que um país desse ele anda mal das pernas.
no que diz respeito à expectativa de vida, a quantidade de vida que uma pessoa ela vive. Se você chega em determinados países na África, por exemplo, que a expectativa de vida é de 35 anos. Aí você vai para o Japão, a média de vida ou a expectativa de vida passa de 90, tá certo? E também a renda per capita, que é a quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha por ano. Então, quando eu olho para isso, eu sei, de acordo com esses números, se um país ele é pobre ou é um país rico, se é um país desenvolvido ou é um país subdesenvolvido. O cálculo, geralmente, numa tabela, é um país que, se ele atingir o máximo, é 1. Então, quanto mais um país ele apresenta um IDH próximo de 1, ele é um país rico. Se esse país, quanto mais ele se aproxima de 0, a sua situação é pior. Então, países europeus, em sua maioria, apresentam um IDH alto, né? No caso, além dos países europeus, países asiáticos como o Japão e a Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita e Estados Unidos. O IDH do Brasil é de 1,759, é 0,7, digamos assim. É considerado, por mais que a gente ainda está longe de ser o que é para ser, mas é tido como um IDH alto, tá certo? Os países também, eles podem ser agrupados de acordo com o nível de desenvolvimento, que não é necessariamente igual à renda per capita, que expressa apenas a renda da população. Os países hoje, eles são agrupados em países desenvolvidos, são países que apresentam um elevado padrão de vida, são países que apresentam bons indicadores sociais, apresentam aí um bom serviço de educação, uma boa segurança, um bom crescimento industrial, um crescimento econômico. Então, são países chamados países desenvolvidos. Aí eu coloco os Estados Unidos, Japão, a Alemanha, Canadá, a Noruega, França, e aí vai, né? Esses países, a própria Austrália. Aí aqui eu tenho países em desenvolvimento, que são aqueles países que antigamente eram chamados de subdesenvolvidos, só que são países que estão desenvolvendo, mas não dá para comparar aos países de primeiro mundo. Temos um grupo de países que são chamados países emergentes. São países que têm uma boa qualidade de vida, mas que ainda precisam melhorar muita coisa para ser considerado um país desenvolvido. Temos os países chamados de transição, voltando mais uma vez, são aqueles países que antigamente adotavam uma economia, adotavam um sistema chamado socialista. E os países menos desenvolvidos são aqueles países que carecem muito, né, do desenvolvimento. Grande parte dos países africanos, alguns países aqui na América do Sul. É uma maneira bem interessante da gente regionalizar. Uma outra maneira da gente fazer uma boa regionalização é aquela que divide o mundo em países do norte e países do sul. Países do norte, países ricos, e países do sul, países pobres, tá bom? É uma maneira de regionalizar baseado nos aspectos econômicos e sociais, tá bom? Vamos ver aqui, tem uma tirinha aqui, né, que vai mostrar a ideia de crescimento e de desenvolvimento dos países. Aí, essa diferença entre países ricos e pobres se iniciou na Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, que ela começou, isso aqui já é história, ela começou no finalzinho do século XVIII. Então, alguns países que se industrializaram, eles enriqueceram muito cedo, né? Apesar que muitos deles tiveram algumas crises, mas a Inglaterra, o próprio Estados Unidos, depois a Alemanha, então são países que tiveram uma explosão no seu crescimento econômico, e o principal fator foi o crescimento industrial, atrelado com o desenvolvimento tecnológico, tá certo? Contudo, a divisão entre norte e sul surge na década de 80. Então, um dia desse, né, nós tivemos essa melhor maneira de regionalizar o mundo, em países do norte e países do sul. Antes de 80, os termos, né, subdesenvolvidos e desenvolvidos não eram mais utilizados. Então, já no finalzinho dos anos 80,
como eu já havia dito a vocês, e não existia essa nomenclatura, né? Vai dizer aqui que antes de 1980, os termos já não eram mais utilizados, porque parte dos atuais países pobres eram colônias europeias. Aqui você vai ter uma espécie, só uma coisa rápida, a imagem do mundo, que aqui mostrava a ideia aqui de um imperialismo. Aqui são nações que foram conquistadas pelos britânicos, pela Itália, pelos franceses, pelos espanhóis, pelos holandeses. Eles avançaram de mundo afora, conquistando. E onde esses países eles conquistavam, eles conseguiam sugar as riquezas desses países e não deixavam os mesmos crescer, tá bom? Ok, então países ricos e países pobres. Países ricos desenvolvidos, países pobres subdesenvolvidos. A partir do século XX, a ideia de um norte geoeconômico e um sul geoeconômico. Conceito de agrupamento que simplifica a realidade. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. E não corresponde aos dois hemisférios. Vou ver se consegue aqui mostrar o mapa para a gente ver melhor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Por esse mapa aqui, existe essa divisão. Esta linha azulada, que vocês estão vendo, ela é quem vai dividir. Para cima dessa linha são os países tidos como países do norte, e para baixo dessa linha, né, essa parte aqui e essa parte aqui são os chamados países do sul. Se você observar bem, na parte sul você tem do México até aqui para o Brasil. Você tem toda a África, aqui a parte do Oriente Médio, a parte aqui da China, desce tudo para o sul. Pastor, eu não entendi por que é que essa linha que divide norte e sul não é uma linha reta, que nem a linha do Equador. É porque essa divisão não é baseada em aspectos naturais. É de acordo com a posição econômica dos países. Por exemplo, essa linha ela teve de descer e vir até aqui embaixo para colocar a Austrália e a Nova Zelândia na parte norte, porque são países ricos. Aqui a linha, né, que ela subiu bastante, ela era para passar aqui, ó. Ela subiu bastante para colocar, por exemplo, a Turquia como país do sul, a Mongólia e a própria China, tá certo? Hoje é uma das maneiras mais atuais de regionalização do mundo, é considerar os países do norte e os países do sul. Não é ainda o ideal, porque nem todos os países do norte têm o mesmo tipo de desenvolvimento, nem todos os países do sul têm uma equiparação, é igual, é pobre igualmente. Você não pode comparar, por exemplo, o Brasil com Eritreia, que é um dos países mais pobres do mundo. Não dá para comparar. Existência de dois mundos, certo? Existência de dois mundos. Aqui você tem um edifício, uma espécie de comissão. Isso aqui eu acho que fica em Bruxelas, Bruxelas, que é a capital da Bélgica, foto tirada em 2011. E nós temos aqui uma favela, uma espécie de uma favela que fica na Índia. Olha só a situação aqui dessa região, tá certo? São dois países tidos como símbolo de riqueza e pobreza há 40 anos. A Bélgica simbolizando aqui uma grande riqueza e a Índia uma grande miséria, né? Acaba não sabe como é que uma pessoa consegue sobreviver num local deste aqui. Tá bom? Vamos partir aqui para o encerramento. A ideia de regionalizar o mundo em países, ainda falando, né? Países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Na verdade, isso aqui ele coloca para a gente ver uma ideia. Será que o correto dizer que todo país subdesenvolvido, de uma certa forma, é um país que está em desenvolvimento, né? Eu já havia falado um pouco sobre isso. Esse termo desenvolvimento passa a substituir o termo subdesenvolvido. Então, países em desenvolvimento é mais usado hoje para classificar um país pobre, tá certo? Isso que eu já expliquei. Ok, aqui nós temos aqui duas realidades. Mas como medir a ideia como medir a desigualdade, como medir o padrão de vida das pessoas, né?
como a gente calcula, mede as desigualdades entre as pessoas, entre os países? Nós temos o produto interno bruto, que é toda a riqueza que um país consegue durante um ano, né, que aqui você vai observar e vai dizer isso aqui. Nós temos, ou seja, toda aquela produção interna, né, que é produzida. Refere-se à produção interna. O produto nacional bruto é diferente do PIB. O produto nacional bruto é o PIB mais aquele dinheiro que o país consegue que vem de fora, por algum tipo de indústria, de empresa que vem lá de fora, ou então por negociações com os países, outros países, né, que o autor vai dizer aqui, é o PIB mais recursos que entram, menos os recursos que saem. Ok. Renda nacional, né, que a renda nacional corresponde ao valor anual do PNB, isso aqui é chamado de renda nacional. Todo o PNB, Produto Nacional Bruto, tudo aquilo que o país ele consegue, ele junta, é equiparado ao que nós chamamos de renda nacional, que resulta da somatória de todos os rendimentos recebidos pelas empresas e pessoas durante um ano. Tem a renda per capita, que essa palavra per capita significa por cabeça, certo? É a quantidade de dinheiro que cada pessoa recebe, ganha ao longo do ano. E nos países pobres, a renda per capita é muito pequena, e nos países ricos, essa renda per capita é bastante elevada, tá bom? Ok. A renda per capita ela é calculada assim. Se pega a quantidade de dinheiro que o país ganha e divide pela quantidade de habitantes. Aí você vai ter uma média de quanto cada pessoa ganha por ano. Aqui nós temos uma tabela, não está nem muito assim atualizada, sobre a questão do PIB, né, do PIB per capita dos países. Nós temos aqui os Estados Unidos, né, liderando aqui essa ponta, a China, Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Luxemburgo, Brasil, Argentina, Bangladesh, Nigéria e a República Democrática do Congo. Para você ver a diferença aí de riqueza, né? De riqueza, que é muito diferente, é muito distante a questão desses países. O norte são China e Estados Unidos do Norte, China do Sul, Japão, Alemanha, Noruega e Luxemburgo do Norte, Brasil, Argentina, Bangladesh, Nigéria e República Democrática do Congo, países do Sul, tá certo? Aqui nós temos uma foto grande que mostra aqui sobre a questão da renda per capita por país. Aí você observando que essa corzinha meio que rosa e vai ficando mais forte, você vai ter aqui, ó, na Europa, vai pegar aqui a Austrália, Nova Zelândia e essa partezinha norte aqui. Essa corzinha mais amarela já vai mostrar os países que têm uma renda per capita bem inferior, certo? E até me chegar essa corzinha mais clarinha aqui do mapa. Então, parte aqui para o encerramento. Crescimento ou expansão econômica de um país. É o ritmo de crescimento econômico desse país, né? Que acontece geralmente um aumento do PIB, ou do PNB, que é o Produto Nacional Bruto. O ritmo de expansão da economia, que é marcado o seguinte, nós temos aqui o ritmo de expansão da economia, aí tem crescimento demográfico. Quando esse ritmo de expansão econômica é maior do que o crescimento da população, nós temos um crescimento econômico positivo. Quando? E aí, evidentemente, que diminui a pobreza, a miséria. No ritmo de crescimento, de expansão econômica, onde ele é menor do que o crescimento da população, você tem o quê? Você tem um crescimento econômico negativo, automaticamente você vai ter um empobrecimento da população. Distribuição social de renda, né? Você vai mostrar aqui que para medir o desenvolvimento econômico, social de um país, não basta apenas saber a renda per capita, o que é que cada um ganha por ano, mas é para se saber como é que é dividido esse dinheiro, tá certo? Aqui você vai ter, olha, a renda nacional dos países pobres. Essa renda ela é muito mal distribuída. Para resumir, é pouca gente com muito dinheiro e muita gente ganhando pouco dinheiro. Dos países desenvolvidos você tem, e versus países subdesenvolvidos. Aí você tem os países do norte, distribuição social da renda ela é equilibrada,
E nos países do sul, subdesenvolvido, essa renda é mal distribuída, ela é muito concentrada. O que acontece aqui nos países ricos, as desigualdades são pequenas, e nos países pobres, as desigualdades sociais são muito grandes. Aqui eu coloquei um dado bem interessante. Aqui nós temos uma distribuição social de renda. Aqui são os países onde praticamente você vê que as desigualdades são muito pequenas. Se pega um país como o Brasil, as desigualdades entre as faixas etárias, entre aqueles que ganham mais, que ganham menos, é muito alta. Então, o Brasil é um dos campeões em desigualdades sociais do mundo, tá bom? Vamos lá. E aí, é o nosso fim de papo. Joguei, chama o celular. Não tem mais para onde a gente ir. Eu espero que você possa ter extraído conhecimentos preciosos nessa aula. Eu espero que você possa ter aproveitado esse tempo, tá bom? Eu vou estar postando no grupo alguma atividade. Vocês permaneçam ligadinhos no grupo que vocês estarão acompanhando, tá bom? Então, tenham um forte abraço e tenham, assim, um bom dia.